Bom dia, igreja, graça e paz. Então, o pastor Alexander já fez uma breve introdução aí a meu respeito, do meu ministério. Sou o pastor Gabriel de Oliveira Porto, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Batista Boas Novas, fica ali na Vila Zelina, e vou atuar como intérprete do pastor George. O pastor George, ele é pastor da Igreja Congress, lá em Austin, no Texas, pastor titular dessa igreja. Há 17 anos ele já vem fazendo um trabalho missionário no México. Todos os anos ele faz viagens ao México em vários lugares para pregar o evangelho, fazer obra missionária, plantar igrejas. E através desses 17 anos de trabalho ele já ganhou cerca de 7.000 almas para Jesus no México, né? Essa é a segunda vez que ele vem ao Brasil. A primeira vez foi agora no começo do ano, em janeiro, né, começar esse trabalho missionário aqui. Ele é especialista em técnicas de evangelismo e nós fomos convidados para vir aqui hoje, nessa manhã, para que ele fizesse uma pregação a esse respeito. E também amanhã, durante a reunião, nós vamos ver a respeito de ensinar técnicas de evangelismo para os líderes, para os pastores, para que depois eles multipliquem isso para os membros de suas igrejas e façam grupos de evangelismo, que possam sair realmente nas ruas, de casa em casa, e realizar esse trabalho. Amém? Bom dia. Muito prazer. That's all the Portuguese I know. Isso é todo o português que ele sabe. I need this man. Ele precisa de mim. Pastor, thank you for letting me come today. Pastor, obrigado por me convidar para vir aqui hoje. It is a real pleasure to be here in Brazil again. É um grande prazer estar aqui no Brasil novamente. Before I begin, there are a couple of things you need to know about me. Antes de começar, existem duas coisas a meu respeito que você deve saber. The first thing you need to know A primeira delas is that I am a sinner. é que eu sou um pecador. Paul called himself the chief of sinners. O apóstolo Paulo chamou a si mesmo de o maior dos pecadores. But sometimes I think that's me. E às vezes eu acho que isso se aplica a meu respeito. I am a sinner. Eu sou um pecador, Saved by grace. salvo pela graça. Paul said, by the grace of God, I am what I am. Paulo disse, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. And that's me. E esse sou eu. I stand here by the grace of God. Eu estou aqui pela graça de Deus. And really, there's only one thing I can say this morning. E só existe uma coisa que eu possa dizer nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amen? Amém. Amen. 1 Thessalonians chapter 4. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. We're going to begin at verse 13. Nós iremos começar a leitura no verso 13. Some years ago, when I was in college, Mas antes ele vai contar uma breve história. Há alguns anos atrás, quando ele ainda estava estudando, I worked one summer as a missionary. ele trabalhou como missionário durante um verão. And our job was to begin churches. E o trabalho deles era iniciar igrejas. And we worked very hard, E era um trabalho muito duro, going door to door, sharing the gospel, de ir de porta em porta compartilhando o evangelho. meeting in people's homes. Encontrando as pessoas, conversando com elas. And we had been out all day. E eles fizeram isso durante todo o dia. It was getting dark. E já estava ficando escuro. And we came to the house where we lived. Então eles chegou na casa seguinte. And as I came to the front door, E quando ele chegou na porta da frente, I saw in the house next door ele olhou a casa que estava ao lado. a man sitting in a chair watching the TV. Um homem, ele viu pela janela um homem sentado assistindo televisão. And the Lord spoke to me very clearly. E o Senhor falou comigo claramente. He wanted me to go and share the gospel with that man. Que ele queria que eu fosse até ali e compartilhasse o evangelho com aquele homem. I stood there in front of the door, E eu fiquei parado em frente à porta, talking to myself. dizendo a mim mesmo, That's never a good thing. isso não é uma coisa boa.
And I said, well, you know, it's late. E ele ficou dizendo, sabe, já está muito tarde. That man is not going to want to hear. Aquele homem não vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. He's probably getting ready for bed. Provavelmente ele já está cansado, logo vai dormir. Or he's watching his favorite television show. Ou então ele está assistindo o seu programa de TV favorito. And I shouldn't interrupt him. E eu não devo interrompê-lo. So I stood there debating what I should do. Mas então eu fiquei pensando sobre o que deveria ou não fazer. And I decided to go in the house. E eu acabei desistindo e indo para minha casa. And I did not share the gospel with that man. E não compartilhei o evangelho com aquele homem. I went on to bed. E eu fui para a cama dormir. The next morning, Então na manhã seguinte, there was a knock at the door. ele ouviu alguém batendo na porta. I opened the door and a policeman was standing there. E quando ele abriu, era um policial que estava na porta da sua casa. And he asked me, do you know this man who lives next door? E ele me perguntou, você conhece o homem que mora aqui ao lado? I said, no, I don't. E ele disse, não, eu não conheço. I asked him, is there a problem? E ele perguntou ao policial, houve algum problema com ele? And he told me something I'll never forget. E o policial lhe disse algo que ele nunca vai esquecer. That man died last night. Aquele homem morreu nesta noite. And I live today E hoje eu vivo with that man's blood on my hand, com o sangue deste homem em minhas mãos, knowing that God wanted me to speak to him, sabendo que Deus queria que eu conversasse com aquele homem, and I did not. mas eu não fiz. I was not obedient Eu não fui obediente to the Holy Spirit of God. ao Espírito Santo de Deus. Let me look at these scriptures with you. Vamos compartilhar agora as Escrituras. First of all, look at verse 13. Vamos começar lendo o verso 13 de 1 Tessalonicenses 4. Yes. Verso 13, 1 Tessalonicenses 4 diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. God does not want us to be ignorant Deus não quer que nós sejamos ignorantes, que nós desconheçamos of death a respeito da morte and what happens after death. e o que acontece após a morte. He wants us to know. Ele quer que nós saibamos a esse respeito. Death. Morte. Well, that's a happy subject, right? Isso é um assunto difícil. You know, death is the one thing we don't want to talk about. A morte é um assunto sobre o qual nós geralmente não queremos falar. We would rather avoid that subject. Nós geralmente evitamos esse assunto. But God wants us to understand. Mas Deus quer que nós entendamos. And God tells us plainly, E Deus nos fala claramente it is appointed unto man once to die. que é permitido ao homem morrer uma única vez. Solomon put it a different way. Salomão já vê isso por um outro aspecto. Solomon said there's a time to be born Salomão disse, há o tempo de nascer and a time to die. e o tempo de morrer. God has put parameters around our lives. Deus estabeleceu parâmetros sobre a nossa vida. We are born Nós nascemos and we die. e nós morremos. That is the truth. E essa é a verdade. But now look at this verse. Mas vamos agora ver esse verso. No. Verse 13. Ainda no verso 13. And the Bible talks about sorrow. E o texto fala a respeito de se entristecer. And of course, death brings sorrow. A morte traz tristeza. Paul talked about sorrow upon sorrow. Paulo fala a respeito da tristeza sobre a tristeza. And what he means by that E o que isso significa? is that, of course, when someone dies, there is sorrow in our hearts. É óbvio que quando alguém nosso querido morre, nós nos entristecemos. But when someone dies without Jesus, Mas quando alguém morre sem Jesus, there is sorrow upon sorrow. há uma tristeza sobre a tristeza. You remember that time when Paul was on that ship to Rome? Lembre-se daquele momento em que Paulo estava naquele navio a caminho de Roma. They were in that great storm.
E houve uma grande tempestade. and their ship was tossed about on the sea. E o navio balançava com as ondas. And they had done everything that they could do. Eles fizeram tudo o que podiam. And the Bible says E a Bíblia diz that all hope de que toda a esperança that we would be saved que eles tinham de serem salvos was then taken away. foi tirada deles. And that may be where some of you are this morning. E talvez alguns de vocês essa manhã estejam dessa forma. All hope Toda a esperança has been taken away. foi tirada. When you look at your life, Quando você olha para a sua vida, all hope toda a esperança has been taken away. foi tirada de você. And that's what Satan does. E isso é o que Satanás faz. You understand that he is a thief. Você entende que ele é um ladrão. And the thief comes but for to kill and to steal and to destroy. E o ladrão vem para roubar, matar e destruir. And Satan would rob us of our hope. E Satanás tenta roubar a nossa esperança. And maybe you sit here this morning, you have hope in Jesus. E você nessa manhã, você tem a esperança em Jesus? But the truth is there are people all around us Mas a maioria das pessoas que nos rodeiam who are living without hope. vivem sem esperança. Look with me at verse 14. Agora vamos ao verso 14. O texto diz assim: Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Again, think about that time when Paul was on that ship. Novamente, vamos pensar sobre aquele momento em que Paulo estava naquele navio. And all the people were without hope. E todo aquele povo junto com ele estava sem esperança de sobreviver. You remember what Paul did? Você lembra o que Paulo fez? He stood on the deck of that tossing ship. Ele ficou ali no pátio daquele navio And he looked at those men. e olhou para aqueles homens. And he said, I believe God. E ele disse: Eu creio em Deus. And that's what we all must do. E é o que todos nós devemos fazer. We all must come to a place Quando nós chegamos a um ponto where we say, I believe God. que nós podemos dizer: Eu creio em Deus. This verse talks about the gospel of Jesus Christ. Esse verso fala a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. That Jesus died De que Jesus morreu, and that he rose again. mas que ele ressuscitou. That is the gospel. Este é o Evangelho. Think about that. That Jesus died. Pense sobre isso. Jesus morreu. You know, that fulfills a prophecy E isso cumpriu muitas profecias given to Abraham long ago. que foram dadas desde Abraão há muito tempo atrás. That God would provide himself a lamb. Que Deus proveria para si o cordeiro. I know you look at the Old Testament, E quando nós vemos o Antigo Testamento, and the Old Testament really is a search for that lamb. e todo o Antigo Testamento é uma procura por este cordeiro de Deus. Every time one of those little lambs was offered, E quando nós vemos ali no Antigo Testamento sacrifícios sendo feitos, the best lamb that they could find, eles procuravam o melhor cordeiro que tivessem, o mais próximo da perfeição. and they would cut the throat of that lamb, and the blood would be spilled out into that bowl. Então, quando eles cortavam a garganta do cordeiro e o sangue dele caía ali sobre o altar, Every lamb that was offered todo cordeiro que era oferecido was instruction from God. era uma instrução divina Keep looking for the lamb. que dizia: continuem procurando pelo cordeiro. The Old Testament is a search for the lamb of God. Todo o Antigo Testamento é uma procura pelo cordeiro de Deus. Every time a prophet spoke, Toda vez que um profeta falava, he was telling the people, ele estava dizendo ao povo: keep looking for the lamb. continuem procurando pelo cordeiro. When Jesus came into this world, Então, quando Jesus veio a este mundo, Israel had given up hope of finding the lamb. Israel já tinha desistido de procurar o cordeiro. Oh, there were a few people who looked. Havia ainda algumas poucas pessoas que procuravam. You remember Simeon there in the temple, Você lembra ali de Simão no templo? a devout man Um homem devotado who was waiting que estava esperando for the lamb. pelo cordeiro, pelo Messias.
There were a few people who looked, Algumas pessoas ainda estavam procurando, but most people had given up hope. mas a maioria das pessoas já tinha desistido. And that may be where you are this morning. E talvez você esteja nessas condições nessa manhã. You've given up hope. Já tenha desistido da sua esperança. But maybe you know Jesus today. Mas você conhece Jesus. Maybe you found the Lamb of God. Você pode encontrar o Cordeiro de Deus. But understand there are people all around us Mas entenda que todas as pessoas ao nosso redor who don't know Jesus. que não conhecem Jesus, They're looking, but they haven't found him. eles podem até estar procurando, mas ainda não encontraram. You remember the day Você lembra de hoje? John the Baptist was down by the River Jordan Quando João Batista, ele estava lá no Rio Jordão, preaching to the people pregando ao povo and baptizing. e batizando. And you remember Jesus came up. Você lembra então que Jesus apareceu ali. And John looked at Jesus. E João olhou para Jesus And then he looked at all of the people. e olhou para todo o povo. And he said, "Behold the Lamb of God, E ele disse: Eis ali o Cordeiro de Deus, which takes away the sin of the que world." tira o pecado do mundo. Now understand, Então entenda, Jesus did die. Jesus realmente morreu. Remember Jesus said, Lembra o que Jesus disse? "For this cause came I into the world." Foi por este motivo que eu vim ao mundo. He came to die. Ele veio para morrer. And of course Satan did everything he could do E Satanás fez tudo o que podia to stop Jesus from going to that cross. para impedir Jesus de ir àquela cruz. You remember when Jesus was in the wilderness Você lembra quando Jesus estava no deserto and Satan came tempting him. e Satanás foi tentá-lo? And he said, "Take this stone and turn it into bread." E ele disse: Pegue essas pedras e transforme em pães. Everybody will follow you then, Jesus. E se você fizer isso, todos irão segui-lo, Jesus. And then Jesus was taken to the top of the temple. E depois Jesus foi levado ao topo do templo. Satan said to him, E Satanás disse a ele: "Jump. Pule, The angels will catch you. e os anjos do Senhor irão pegá-lo. People will see the miracle E as pessoas verão esse milagre. and they will follow you." E eles vão segui-lo. You remember Satan offered him everything. E então Satanás ofereceu a ele todos os reinos deste mundo. Just don't go to the cross. E disse: apenas não vá para a cruz. But the Bible says Mas a Bíblia diz that Jesus que Jesus steadfastly set his face to go to Jerusalem. fixamente se concentrou em seu objetivo de ir até Jerusalém. Jesus did die. Jesus realmente morreu. For this cause he came into the world. Por este motivo ele veio ao mundo. No man takes my life from me. Ele disse: ninguém tira a minha vida de I mim. lay it down of my own accord. Sou eu que a dou. Jesus did die. Jesus morreu. That's half of the gospel. Esta é a primeira metade do evangelho. But let's also understand, Mas também entenda Jesus rose again. que Jesus ressuscitou. Amen? Amém? Jesus is alive today. Jesus está vivo hoje. Amen? Amém? Amen. Jesus is alive today. Jesus está vivo hoje. The resurrection changes everything. A ressurreição mudou todas as coisas. The resurrection A ressurreição is the door that opens our salvation. é a porta que se abre para a nossa salvação. The Bible says in Romans 10 and verse 9, A Bíblia diz em Romanos: if you will confess with your mouth the Lord Jesus se você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor and believe in your heart e acreditar em seu coração that God has raised him from the dead, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, you will be saved. você será salvo. You ever thought about that verse? Você já pensou a respeito desse verso? How the Lord asks us to believe. Como Deus nos questiona a crermos em Cristo. Not that Jesus was born or that he lived or that he died. Não que o Jesus histórico nasceu, viveu uma vida nessa terra e morreu. You know, there are people who hate Jesus, Havia pessoas que odiavam Jesus,
who believed that he was born, he lived, and he died. Mas mesmo esses que o odiavam acreditavam que ele nasceu, viveu uma vida nesse mundo e morreu. But God asks us to believe Mas o que Deus nos pede a acreditar that he rose from the dead. é que ele ressuscitou. Why does he ask us to believe that? Por que ele pede que nós creiamos nisso? Because that takes faith. Porque isso requer fé. For by grace are we saved through faith. Porque é pela graça que somos salvos através da fé. We believe God Nós acreditamos que Deus raised him from the dead. o ressuscitou dentre os mortos. And because Jesus is alive today, E por isso Jesus está vivo hoje. I can have salvation. E por isso eu tenho salvação. The resurrection changes everything. A ressurreição mudou tudo. As I live my life, Enquanto eu vivo a minha vida, no matter what comes my way, não importa o que venha sobre mim. no matter what difficulties I may face, Não importa as dificuldades que eu venho enfrentar. I am able to say, Eu sou capaz de dizer, Christ in me Jesus em mim is my hope. é a minha esperança. I am able to say, Eu sou capaz de dizer, though he slay me, yet will I trust in him. mesmo se você me matar, eu continuarei crendo nele. Because the risen Lord Jesus lives in my heart, Porque o Cristo ressurreto vive em meu coração. I am able to say, Eu serei capaz de dizer, I can do all things eu posso todas as coisas through Christ em Cristo, who strengthens me. que vive dentro de mim. Amen? Amém? The resurrection changes everything. A ressurreição mudou tudo. I want to talk about death again. Agora vamos falar novamente sobre morte. Every one of us Todos nós are moving toward the grave. estamos caminhando em direção à sepultura. But you know, the resurrection of Jesus changes everything. Mas saiba que a ressurreição de Cristo mudou tudo. When I come to the time of my death, Quando chegar o momento da minha morte, in Christ Jesus, em Cristo, the risen Lord, o Senhor ressurreto, I am able to say, eu serei capaz de dizer, O death, ó morte, where is your sting? onde está o seu aguilhão? O grave, Ó sepultura, where is your victory? onde está a sua vitória? Thanks be to God Obrigado ao Senhor who gives us the victory que nos dá a vitória through our Lord Jesus através Christ. de nosso Senhor Jesus Cristo. I love the words of David. Eu amo as palavras de Davi. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, I will fear no evil. eu não temerei o mal. Why? Por quê? Jesus is with me. Porque Jesus está comigo. Now you remember David said that on the other side of the resurrection. E lembre-se que Davi falou isso ainda antes da ressurreição. How much more can you and I say? Muito mais nós podemos dizer isso hoje após a ressurreição. He is with me. Porque Ele está comigo. The resurrection changes everything A ressurreição muda tudo. for my life. Na minha vida, But listen, ouça, the resurrection a ressurreição changes everything muda tudo for this church. para esta igreja. Yes. The living Lord Jesus O Senhor Jesus vivo gives us the power nos dá o poder to turn this world upside down. de virar este mundo de cabeça para baixo. Now you've read the book of Acts, Você leu o livro de Atos and you've seen that church e você percebeu que aquela igreja primitiva, as it was born desde quando nasceu and as it began to grow, e começou a crescer, and everything they had to say, e tudo o que eles necessitavam dizer He is alive. era que Jesus estava vivo. It motivated them E isso os motivava to worship God. a adorar a Deus. It motivated them to celebrate Isso os motivava a celebrar the Lord's Day o dia do Senhor, as we are right now. como estamos fazendo hoje. But more than anything,
Mas mais do que todas essas coisas, it motivated them isso os motivava to go out into the world. a sair pelo mundo. It wasn't just Paul E não foi apenas Paulo and Timothy e Timóteo, and Barnabas and Silas. Barnabé, Silas, It was the whole church toda a igreja. going into all the world. Saíram por todo o mundo. A world that knew not God. Um mundo que não conhecia Deus. And they went out into that world E quando eles saíram por este mundo, and turned it upside down. eles o viraram de cabeça para baixo. Friends, listen to me. Então, por favor, me escute. The resurrection A ressurreição changes everything. mudou tudo. If we believe that Jesus is alive, Se nós acreditamos que Jesus está vivo, we just can't sit in these chairs and sing our songs. nós não podemos apenas ficar sentados nessas cadeiras e cantar louvores. The Holy Spirit within us O Espírito Santo está dentro de nós. compels us to go out. E esse Espírito nos compele a sair pelo mundo. The resurrection A ressurreição changes everything. muda tudo. All right, look with me at these next verses. Agora vamos ao verso seguinte, verso 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. The word of the Lord. A palavra do Senhor. That's very important. Isto é muito importante. Do you realize the power in the word of the Lord? Você já se deu conta do poder que há na palavra de Deus? The Bible tells us, E a Bíblia nos fala a respeito. by the word of the Lord, Que pela palavra do Senhor this world was formed. que este mundo foi criado. The word of the Lord. A palavra do Senhor. It's the same word É a mesma palavra that we use when we stand here and preach. que nós usamos quando subimos aqui e pregamos. It's the same word that you hold in your hand this morning. É a mesma palavra que você tem em suas mãos nessa manhã. It's the same word that we share with people all over this world. É a mesma palavra que nós compartilhamos com todas as pessoas por este mundo. Why the word? Por que a palavra? Why not my opinion? Por que, em vez disso, a minha opinião? Why not my thoughts? Por que não os meus pensamentos? Why the word of God? Por que a palavra de Deus? Friends, listen. Por favor, The ouça. Bible says of the word of God A Bíblia diz que a palavra de Deus, that it is able que nos capacita to make us wise unto salvation. para sermos sábios e adquirirmos a salvação. It is only the truth of the word of God É apenas a verdade da palavra de Deus that opens the door que abre as portas to the hearts of men. dos corações dos homens. This sharp two-edged sword É uma espada afiada that can go places in a man's heart que pode atingir em lugares do coração do homem, that our opinions and our intellect cannot. que as nossas opiniões e o nosso intelecto não conseguem atingir. That's why we share this word. E é por isso que nós compartilhamos a palavra de Deus. Now notice in verse 16. Agora, seguindo no verso 16, diz assim: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. The Lord himself. O próprio Senhor. Think about that. Pense a respeito disso. The Lord himself. O próprio Senhor. You remember when they were there on the Mount of Olives? Você lembra quando eles estavam ali no vale? And Jesus ascended up into heaven. E Jesus começou a subir aos céus. And they just kept looking. E eles permaneceram olhando. And an angel came E veio o anjo and said to them, e disse a eles: This same Jesus Este mesmo Jesus that you saw go into heaven que vocês viram subindo aos céus, shall come again. certamente voltará de novo. Think about it. Pense nisso. The same Jesus O mesmo Jesus that was born in Bethlehem's manger que nasceu naquela manjedoura em Belém, shall come again. voltará.
The same Jesus O mesmo Jesus that turned water into wine. que transformou a água em vinho. The same Jesus O mesmo Jesus that walked on water que andou sobre as águas shall come again. vai voltar. The same O Jesus mesmo Jesus who healed the blind que curou os cegos, and healed the lame que curou os coxos and raised the dead. e ressuscitou os mortos. The same Jesus Este mesmo Jesus shall come again. certamente virá novamente. The same O Jesus mesmo Jesus who gathered with those disciples in the upper room que juntou os seus discípulos ali na ceia and said, "Take, eat, this is my body." e disse: comam este pão que é o meu corpo. The same Jesus O mesmo Jesus who was betrayed by Judas. que foi traído por Judas. The same Jesus O mesmo Jesus who received the lashes on his back. que recebeu os golpes do chicote. The same O Jesus mesmo Jesus who laid down his own life que entregou a sua própria vida on the cross of Calvary. na cruz do Calvário. The same O Jesus mesmo Jesus that was placed in that tomb que foi colocado naquela tumba and laid there for 3 e days. ficou ali por 3 dias. The same Jesus O mesmo Jesus who rose from the dead. que ressuscitou dos The mortos. same O Jesus mesmo Jesus who ascended up into heaven que subiu aos céus to the right hand of the majesty on high. para a direita da majestade de Deus nos céus. The same Jesus O mesmo Jesus who ever lives que vive to make intercession for you and me. e pode nos perdoar os pecados, os meus e os seus. The same Jesus O mesmo Jesus shall come again. certamente virá novamente. Amen? Amém? The same Jesus O mesmo will come again. voltará. Now in verses 16 and 17, Verso 17 diz assim: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. there are two groups of people presented to us there. Nesses versos 16 e 17 são mostrados dois grupos de pessoas. There are the dead in Christ. Aqueles que morreram em Cristo, Those are people who have trusted Jesus as their Savior. Esses primeiros que morreram em Cristo são aqueles que entregaram suas vidas para Jesus como seu Senhor e Salvador, but have died. mas já morreram. And then there are those who are alive and remain. E o outro grupo é aqueles que creem em Cristo e estão vivos ainda hoje, That's us right now. que somos nós. If Jesus were to come, Quando o Senhor Jesus voltar, we would be in that group. nós estaremos nesse segundo grupo. Have you ever thought Você já pensou a respeito disso? about which group you would rather be in? Em qual grupo você gostaria de estar? Now I know we don't get a choice, Não como que nós não tenhamos a escolha, but would you rather die in Christ? mas você preferiria morrer em Cristo ou estar vivo na volta dele? Or would you rather be amongst those who are raptured into heaven? Ou você preferiria ser daqueles vivos que serão arrebatados em sua vinda? Now, you know, most time people say, well, I want to be those raptured. A maioria das pessoas geralmente diz: eu quero ser o dos arrebatados. But I got to be honest with you. Mas para ser honesto com você, I think I want to die in Christ. ele diz que prefere morrer em Cristo, I want to experience that. para poder experimentar essa experiência de como é descansar no Senhor. I want to know His presence with me Eu sei que a sua presença está em mim, when I walk through that valley of the shadow of death. quando eu atravessar o vale da sombra e da morte. I know we don't get a choice, Eu sei que em verdade nós não temos essa escolha, but that's what I want for myself. mas é o que eu gostaria se pudesse escolher, Because I believe God, porque eu creio em Deus. that Jesus is alive. Eu creio que Jesus está vivo, And even though death takes me, e mesmo se a morte me alcançar, I know to be absent from this body eu sei que mesmo se eu sair desse corpo, is to be present with the Lord. e sairei para me encontrar com o Senhor. Now look at the last verse. Agora vamos ao último verso 18, que diz assim:
Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Comfort one another with these words. Nós devemos convencer e consolar uns aos outros com essas palavras. The verses that we've just looked at E todos esses versos que nós olhamos talk to us about a lot of things. nos falam sobre muitas coisas. And this man would be qualified to teach these verses to you. E eu terei depois a oportunidade de poder explicar melhor para vocês o que eles significam. But I like this word comfort. Mas eu quero me fixar no conforto que essa palavra nos traz. Because so many people Porque muitas pessoas have no comfort não têm conforto, não têm consolo when they come to the end of life. quando chegam ao fim de suas vidas. They have no hope Não têm esperança when death comes for them. a respeito de quando a morte chegar para eles. 16 years ago, 16 anos atrás, I went to Mexico for the first time. ele foi ao México pela primeira vez. It was on a Monday morning. Era segunda de manhã, I'll never forget. que eu nunca esquecerei. I was going to share the gospel in Mexico for the first time. Ele saiu para compartilhar o Evangelho de Cristo no México pela primeira vez. There was myself, Estava ele, my interpreter, o seu intérprete and a deacon from the church. e um diácono da igreja. And we began to go door to door, E eles começaram a ir de porta em porta, house to house. de casa em casa. Nobody was at home. E ninguém estava em casa. One after another. E continuaram tentando, um após o outro. En español, no hay nadie en la casa. E em espanhol se diz dessa forma que ele falou. And so I stopped. Então ele parou. And I said, let's pray. E ele disse, vamos parar e orar. I didn't come here to do nothing. Porque eu não vim aqui para ficar sem fazer nada. And we asked God to bless us, E vamos pedir a Deus que abençoe esse nosso trabalho. to open doors to us. Que abra as portas para nós. And so we said amen. Então nós terminamos a oração com um amém. And we had come to the end of the street. E eles estavam encaminhando em direção ao final de uma rua. Now, when I say the end of the street, E quando eu digo fim da rua, this particular road just kind of broke off. essa rua em especial terminava num barranco. And it dropped down about 40 feet. E era um barranco de mais ou menos uns 15 metros. There was a rocky little trail that led down to the bottom. E tinha pela lateral um caminho todo pedregoso que daria para descer aquele barranco. And there were 3 houses down there. E lá embaixo havia 3 casas. And I said to the deacon, let's go down. E eu disse ao diácono, vamos descer para ir naquelas casas. And he looked at me and said very sternly, E ele olhou para mim e disse de uma forma bem determinada, no. não. And I said, why not? Por que não? And he said, Pastor, E ele disse, pastor, those people down there as pessoas que vivem ali embaixo are sinners. são pecadores. They drink and get drunk. Eles ficam o dia inteiro bebendo e ficam bêbados. And they're not going to listen to what we have to say. E eles não vão ouvir o que você tem a dizer. Well, I finally convinced him. E depois de muito insistir, eu convenci o diácono a descer. Let's go. E nós descemos. So we made our way down that rocky path Nós fomos cuidadosamente trilhando o nosso caminho naquelas pedras. to the bottom of that hill. Até a parte de baixo daquele barranco. And we knocked on the door. E batemos na porta. And for the first time, E pela primeira vez, somebody answered the door. alguém atendeu e abriu a porta. It was a young woman. Era uma jovem mulher. Her name was Guadalupe. O nome dela era Guadalupe. She had a 6-year-old girl. Ela tinha uma menininha de 6 anos. Her name was also Guadalupe. E o nome da filha dela também era Guadalupe. And she kind of hid behind her mother. E ela ficou meio escondida atrás da mãe. Who is this gringo? E perguntou para ela, quem é esse homem? And she held a little boy in her hand. Né? A mãe dela também tinha um pequeno menino em seus braços. He was about 2 years old. Tinha mais ou menos 2 anos de idade. And I'll never forget his name. E eu nunca esquecerei seu nome. His name was Elvis Jesus. Seu nome era Elvis Jesus.
Kind of an interesting name. É um nome muito incomum. Well, I shared the gospel with Guadalupe, Mas quando eu compartilhei o evangelho com Guadalupe, and I saw the tears coming down her face eu vi as lágrimas caindo de seu rosto. as she prayed to trust Jesus as her Savior. E ali mesmo ela orou entregando sua vida a Jesus. And she was so excited. E ela ficou tão empolgada She says, let me get my sister-in-law. que ela disse, deixa eu apresentar a minha cunhada para você. And she went to get her sister-in-law. Então ela trouxe a cunhada dela. And we shared the gospel with her. E eu compartilhei o evangelho com ela também. And she trusted Jesus also as E her ela Savior. também entregou sua vida a Jesus. And we stood there in their doorway E nós ficamos ali em frente à porta. and celebrated what God had done. E celebramos o que Deus fez. And before we left, Antes de irmos embora, she said, can we take a picture? ela disse, podemos nós tirar uma foto? And we all got up under a tree in her front yard, E havia uma árvore ali perto da porta dela. and we took a picture E nós nos ajuntamos em frente àquela árvore e tiramos a foto. of myself, Comigo, my interpreter, o intérprete, Guadalupe, Guadalupe, little Guadalupe, a pequena Guadalupe and Elvis Jesus. e o seu filho Elvis Jesus. And you know, I was able to come back to that home E depois de algum tempo eu pude voltar novamente àquela casa and give her a Bible e dar uma Bíblia para ela and pray with her e orar com ela and teach her things from the scriptures. e ensinar as escrituras a ela. I was able to see her baptized E eu fui capaz de poder ver ela sendo batizada and began to grow in Jesus. e ver ela crescer em Cristo. About 2 years later, Mas 2 anos depois, I was in my office in Austin, Texas, eu estava em meu escritório lá em Austin, no Texas, and I got a phone call. e eu recebi uma ligação. And it was my interpreter on the E phone, era o meu intérprete no telefone. the one who had been with me that Aquele day mesmo que esteve comigo naquele dia, as I shared the gospel with Guadalupe. que me ajudou a compartilhar o evangelho com Guadalupe. And I knew something was wrong. E eu sabia que algo estava errado. And she told me that there had been a house fire. E ele me disse que houve um incêndio naquelas casas. And Guadalupe, E Guadalupe, and little Guadalupe, a pequena Guadalupe and Elvis Jesus e Elvis Jesus had died morreram in that house fire. naquele incêndio. Now I got to be honest. E eu fiquei pasmo. I sat down at my desk Sentei na minha mesa and I wept. e eu chorei. There was sorrow in my heart Havia tristeza no meu coração, because I had lost someone I loved. porque eu perdi pessoas que amava. But friends, it wasn't long Mas, meus amigos, before joy sprang up in my heart logo em seguida meu coração se alegrou, because I knew porque eu sabia that Guadalupe que Guadalupe was in the presence of Jesus. estava agora na presença de Jesus. No sorrow upon sorrow, Então não existiu essa tristeza sobre tristeza. but I have joy in my heart Mas ao contrário disso, eu tinha alegria em meu coração. because we didn't listen to a man who did not want to go, Porque naquele dia eu não dei ouvidos ao homem que não queria ir até lá. but we followed the Holy Spirit of God Mas eu segui o que o Espírito de Deus estava colocando em meu coração. and made our way down that hill E descia todo aquele barranco to share the gospel of Jesus Christ. para compartilhar o Evangelho de Cristo com aquelas pessoas. Now, what does that mean for us today? E o que isso significa para nós hoje? Listen to me. Me escute. The Bible says no man knows what a day may bring forth, A Bíblia diz que nenhum homem sabe quando o seu dia chegará. whether life or death. Quando passará da vida para a morte. We just don't know. Nós não sabemos. Friend, if you're here this morning without Jesus, Então, se existe alguém em nosso meio sem Jesus, I want to encourage you today to put your faith in the risen Lord. eu quero encorajar você a nessa manhã depositar toda a sua fé em Cristo, entregar sua vida para Ele. And He'll change everything in your life. Ele mudará tudo em sua vida. In Jesus, we become a new creation. Em Cristo você será uma nova criatura. There is hope in Jesus. Existe esperança em Jesus. Put your faith in Him today. Deposite sua fé em Cristo. And friend, if you are a believer, E se você já é um cristão, if you do know Jesus, se você já conhece Jesus, I want to encourage you today eu quero encorajá-lo hoje to go out
a sair and share him e compartilhar a respeito with a dele, world that desperately needs him. de que as pessoas desesperadamente precisam dele. You have friends and family Você tem amigos, famílias, parentes who are lost without hope, que estão perdidos e sem esperança, and you can share mas você pode compartilhar the good news as boas novas that Jesus is alive. de que Jesus está vivo. Thank you, Pastor. Obrigado, God bless pastor. you. Deus te abençoe.